eu vou para a máquina costurar essas partes aqui. Então, como é que é? Eu vou usar uma agulha, então aqui, ó, número 12, não precisa ser mais grossa, porque eu vou usar a linha de nylon, ó, essa linha aqui, ó, é a linha transparente, porque é plástico, eu quero que isso tenha um acabamento, então eu vou usar uma linha de nylon, e eu vou te ensinar de essa daqui, que é textura 14, costura super bem na máquina, vai embaixo e vai em cima. Agora, se você quiser costurar para aparecer a linha, usa a nylon 60, na parte de cima, se for máquina doméstica. Se for máquina industrial, você vai usar tanto na parte de cima como na bobina. A passagem de linha é normal. Clícia, qual pé que eu vou utilizar? Ó, Teflon para máquina, esse daqui é o próprio da máquina FAF, então ela é de plástico, é o que eu vou usar. Então, gente, ó, o que acontece aqui, ó? Eu tenho o calcadorzinho de Teflon para reta industrial, que aí você pode estar utilizando esse ou esse, eles são iguais, assim, da mesma proporção, tá? E desliza super bem. Agora, se você quer aquela costura retona, sem você ter dificuldade nenhuma de passar na reta industrial, a gente tem uma vantagem, ó. Tem esse daqui, ó, que você já ainda tem um guia e ele vai passar na marcação certinha que você queira. No caso aqui, pode ser o de 0,75, porque não vai passar em cima da cola, tá bom? E aí você tá utilizando. Na máquina doméstica, a gente pode utilizar esses daqui para Janome, Elna, Eugene, Singer, qualquer uma dessas, tá? E esse daqui é o mais estreitinho, tá? Para doméstica, e esse é o mais estreitinho para industrial. Então é isso que a gente tem aqui para mostrar para você, e você encontra todos esses calcadores na estica-fio também, tá? E agulha para reta industrial, a gente tem a ponta seta, que também dá para reta industrial, tanto cabo fino como cabo grosso. Eu uso máquina doméstica, tá? Para minha costura. Agora, eu sei que muita gente usa máquina industrial. Ótimo, mais fácil ainda de costurar. E aí, mais na máquina doméstica, a gente tem mais que ter umas dicas a mais, né? Que é o quê? Aqui eu estou usando a linha. Essa linha é uma linha invisível e ela é de nylon. Ela vai sustentar bem essa costura porque ela tá presa com a Coloficô. Então, eu acredito que você tenha, ó, que sempre o primeiro ponto, ó, dá com o volante. Mexe com a sua mãozinha para a máquina sentir e começar a puxar essa costura com maior tranquilidade, e aí você sentir que isso tá indo de boa, tá? E a gente vai usar o ponto número 4. Tá? Use sempre o ponto número 4. O ponto número 3 ou número 2, quando você vai fazer a costura e depois puxa o plástico, ele rasga a peça. Então, você vai usar no número 4. Velocidade não muito forte. Olha lá, eu tô dando um retrocesso já no início, tá? Não pode dar muito, ó. E aí ela vai puxar isso. Repare que, olha que beleza. Essa costura aqui, ela vai indo. A máquina não pode estar em alta velocidade, então ela vai estar numa velocidade normal aqui, bacana para você estar costurando, e ela tá laçando, ó, e fazendo essa costura invisível aqui e dando esse acabamento bacana. Então eu sei que muita gente aí tem dificuldade, fala que a linha estoura quando tá costurando com a linha invisível. Então esses aqui são os segredos que eu conto para vocês. Ó, a linha, ela tem que, quando é linha assim, que ela pode esticar, que é de nylon e tudo, você precisa estar costurando com uma velocidade mais lenta da máquina. E aí você vem, ó, e vai fazendo essa costura aqui toda na ponta até esse final da peça, tá? Ó, então eu venho aqui nesse final, terminei. Não precisa dar retrocesso aqui, porque a gente vai tirar isso, né? Quem sabe aí a gente vai tirar para fazer a nossa costura de caixa de leite. Ó, olha lá a costura que eu tenho nessa ponta. Essa colinha, ela não aparece nada, tá bom? Na hora que você desvira a peça. E olha só como você tem uma costura invisível em toda a máquina, em toda a peça. E aí isso daqui fica bacanérrimo. Depois, com o tempo, essa cola ela vai aderindo mais ainda e aí nem aparece nada dela, tá bom? E agora a gente vai fazer isso do outro lado. O que acontece aqui? Uma dica que eu dou: as máquinas eletrônicas que têm corte automático de linha tendem a sair da mola aqui quando você faz o corte automático. Então, você passa ela de novo e já começa a costura de novo, tá bom? É assim que eu posso falar para vocês a minha experiência. Então, agora aqui desse mesma coisa do lado de cá. E aí, acabou a parte da costura aqui.
já tá toda prontinha dessa peça. A gente lembrando que a agulha de nylon a gente não pode cortar, a gente tem que queimar a ponta. Olha só o ponto como fica invisível, gente, não tem esse negócio.